Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Fala, VaporaCasters! Tudo bom com vocês? Continuando aqui a sequência de sequestros que eu tô fazendo com o pessoal que veio pro Dia Mundial do Vape aqui em Curitiba. Eu tenho aqui o maior criador de conteúdo de vape. Em tamanho, talvez. O mais conhecido criador de conteúdo de vape do Brasil, senhor Luizão, do Vapers Brasil. Seja muito bem-vindo ao VaporaCast. Primeira vez que a gente grava presencial e a gente tem um desafio de 40 minutos hoje. Não, vamos tentar. Porque para vocês que não sabem, eu e o Miguel, a gente quando liga um pro outro para conversar, as conversas são de 2, 3 horas. A gente bota as conversas em dia. Mas é isso, vamos tentar resumir, vamos tentar ser sucinto. Ô, Luizão, rapidão. Porque eu já fiz... Se alguém quer ouvir muito, tem vários episódios longuíssimos com o Luizão que você pode tirar muito. É verdade. Mas assim, de forma breve. Quem é Luizão na fila do pão? Então, cara, tá, vamos começar bem do início ali. Eu trabalhava em televisão, né? Então, viajava bastante. E uma das viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu me deparei com um produto. Eu fumava muito. 3 maços de Marlboro vermelho por dia. Era um volume bem alto, cara. E aí, no momento que eu me deparei com esse tipo de produto, eu falei, nossa, é um negócio diferente e tal. Comprei, na época era bem caro, nos Estados Unidos, tentei usar. Isso foi 2008 para 2009, foram os primeiros que chegaram nos Estados Unidos. E não funcionaram muito bem. Depois eu fui... Mas aí me despertou a curiosidade pelo produto, eu comecei a pesquisar, obviamente. Miguel sabe, como engenheiro, a gente sempre tem essas, né, curiosidades. A gente gosta da tecnicalidade. Né? E aí comecei a pesquisar e tal, até que eu me deparei com um determinado produto que em 2013 efetivamente me tirou completamente do cigarro. Desde 2013 eu não fumo, eu só vapeio. E aí, por um período de 2 anos, eu já sem fumar, um pouco menos de 2 anos, porque tem o Facebook que muita gente não conheceu. Eu falei, cara, isso aqui é tão bom, poderia ajudar tanto as pessoas, puta. Só que era muito detalhe, era muita coisa técnica, mas ao mesmo tempo que, pra mim, como engenheiro, era muito simples, sabe? Não tinha nada de tão complexo assim. Tinha o lado químico, o lado da nicotina, o lado dessas coisas que a gente teve que estudar um pouco. Eu falei, cara, eu vou começar a produzir algumas coisas para as pessoas entenderem. E comecei a publicar algumas coisas no Facebook, muita foto e texto, né, inicialmente. E aí a minha esposa falou assim, cara, por que você não vai pro YouTube? Eu falei, não, tá louca, YouTube? Como assim? E eu falei, mas pode me dar uma flexibilidade maior, né, de eu conseguir, vou tentar. E eu gravei 3 vídeos, foi assim que começou o canal, gravei 3 vídeos. Não tinha review, não tinha nada. Eu falava do produto que eu tinha, o produto que resolveu a minha vida. E começou a dar muito certo, né? E eu falei, cara, vou continuar fazendo. E inicialmente, eu tentava mostrar o que tinha no mercado, as soluções, o que era possível comprar, o que era mais acessível. E foi assim que começou. Depois eu comecei a ver que tinha muitas dúvidas, comecei a gravar alguns conteúdos para tirar a dúvida das pessoas. Vocês podem ver que o início do canal ele é muito mais focado nisso. Depois começaram os reviews, porque obviamente, né, como early adopter, a gente começa a comprar muita coisa. E eu falei, cara, se eu comprei, eu vou falar para as pessoas que estão vendo meus vídeos que eu comprei esse produto e explicar como ele funciona. E eu comecei a fazer os reviews, obviamente, muitos anos depois. A gente está falando... assim, não fui pioneiro, mas talvez em review sim, né? Eu te coloco como um dos pioneiros. De review sim. E aí o que aconteceu? Muitos anos depois de muito investimento, muita coisa, as marcas começaram a se interessar. E começaram a mandar produtos, e aí os reviews foram engrenando, foram começando a fazer eu ter uma quantidade muito maior, um acesso maior aos produtos, né? Sempre mantive os vídeos de
tirando dúvidas, dicas, até que eu comecei, por uma falta de tempo, fazer lives também. A live, inicialmente, eu comecei a fazer live antes da pandemia, antes de tudo, tá? A live era uma ideia de eu não precisar editar, porque eu tentei fazer, só que não funciona. Eu acho que o review ao vivo ele não funciona. Um bate-papo igual eu tô fazendo com o Miguel, tirando dúvida, ou falando sobre um determinado assunto, é muito legal. Mas o review não funciona muito bem. Mas aí comecei a fazer os reviews, e aí é história, né? E aí tem os reviews, e tem as lives, né? As lives normalmente são para descontrair. Elas falam sobre vape, mas elas falam sobre muitas outras coisas. Acho que é quase o que menos fala sobre Eu acho vape. que o que menos fala acho que é vape. Mas é isso. E foi assim que começou o canal Vapers Brasil. Cara, que da hora, né? E a gente tem essa mesma profissão de background, assim, né? É verdade. Eu sou um pouco mais da elétrica, de potência. E eu sou mais de telecomunicações, né? O Miguel é mais de... A sua área, inclusive, é mais perto do pod do que a minha. É verdade. Tem razão. Apesar de que a tua área mudou um pouco, porque as tecnologias que foram implementadas... Obriga a gente a estudar eletrônica Obriga a estudar eletrônica, exatamente. E, cara, você saiu, então, de 3 maços de cigarro. Exato. E eu perguntei essa parada pra todo mundo, porque a minha história já é bem conhecida, não vou passar. Mas eu era desconfiado. Porque eu encontrei o vape e falei, eita, esse negócio é bom demais, é um perigo esse negócio. E eu ainda tinha a noção da nicotina ser o vilão, né? Porque eu achava que o problema era ser viciado em nicotina. Mas eu vou te dizer que mesmo quando eu fiz a troca, eu tinha a mesma ideia. Eu achava que a nicotina ainda poderia causar mais danos do que ela realmente hoje em dia a gente sabe que ela causa, né? Claro, não vamos dizer que nicotina é saudável, pelo amor de Deus. Só que assim... Mas ela não é cancinogênica. Exatamente. Então, coisas que a gente foi descobrindo ao longo dos anos e tentando... Porque as informações chegam pra gente muito deturpadas, gente. Muito... eles direcionam pro lado que a gente quer, pro lado que eles querem, não pra realidade, pra verdade, né? E aí, assim, eu comecei a ver, e eu também tinha um pouco de receio, mas eu falei, cara, mas se eu tenho uma solução que era mais prática, né? No sentido prático, eu vou englobar mais o odor, uma série de coisas, né? Eu falei, eu vou tentar. Isso eu tô dizendo bem no início. Depois de talvez 60, 90 dias, cara, você começa a ver a diferença de qualidade de vida. Você fala, não, peraí. Aí não é só o cheiro. Tem alguma coisa não é só diferente. O cheiro. Né? O paladar volta, a respiração melhora. É óbvio que eu tenho lesões, devo ter, né? Apesar que eu fui no médico e tal, mas dos 21 anos fumando, 3 maços, eu acendia quase que um cigarro no outro. É uma estupidez. E se vocês verem os primeiros vídeos meus do canal, a respiração era muito pesada, muito forte. Isso aparecia nos comentários, as pessoas falavam isso nos comentários. E hoje tá muito melhor, entende? Então, assim, ao longo do tempo a gente vê os benefícios que o produto pode trazer, né? Assusta um pouco no início. Uma das coisas que eu recebo muito no canal são as pessoas que às vezes falam assim: puta, mas eu saí do cigarro e comecei a usar o vape e parece que eu tô tossindo mais e parece que tá pior. Não é, você na verdade também tá fazendo uma desintoxicação, porque tá parando de receber alcatrão, parando de receber monóxido de carbono, parando de receber aquela alta temperatura que vem do cigarro. O cigarro tem uma temperatura altíssima quando compara pelo vape. E as misturas químicas que aquecidas viram outras coisas muito mais prejudiciais. Então, o teu organismo está se adequando. A outra coisa que eu vejo e que eu falo muito com as pessoas, né, é a respeito do vapor. A molécula do vapor, a maneira que ele funciona não é como o da fumaça. Mas se você bem lembrar, quando a gente começa a fumar, a gente tosse, a gente... até saber como tragar, como... Isso, é verdade. É difícil, não é tão simples assim. Um negócio, por exemplo, eu não consigo vaporar e andar ao mesmo tempo. Tem gente... tem gente que tem essas coisas. Então, quando você vai pro vape, tem essa diferença, né? Você tá se adequando a um outro tipo de produto, ele é vapor mesmo, e muitas vezes ele, quando bate no fundo da garganta, ele volta pro estado líquido
e dá uma coisa que você se acostuma. Hoje eu não sinto mais, mas muita gente tem essa coisa e se assusta, tem né? uma curva de aprendizado. Tem uma curva de aprendizado, exatamente. Então, é como o cigarro. A gente também teve curva de aprendizado com o cigarro, que o pessoal não lembra, né? Mas, enfim, é por aí. Luizão, hoje você mora, ou pelo menos trabalha, acho que é o jeito mais certo de dizer. É verdade. Hoje você trabalha no Paraguai, né? Sim. Numa distribuidora de muita qualidade Sim. de produtos de vaping. Não só isso, na verdade, né? De outras coisas importadas também, né? Sim. Então, o que aconteceu? O canal foi crescendo e eu recebi uma proposta de uma empresa do Paraguai, que era uma empresa que tinha outras coisas relacionadas, quer dizer, não relacionadas ao vape, ok. A empresa tem várias divisões, ela cuida de outros tipos de produtos, inclusive produtos para casa, geladeira e outras coisas mais. E ele falou, eu só vou montar uma empresa de vape se eu tiver uma pessoa que entenda de vape. Então eu não vou fazer isso. E aí eu tô querendo conversar contigo, saber se existe a possibilidade de eu te contratar para fazer esse trabalho para mim, de consultoria, de desenvolvimento e tudo mais. E eu fui no Paraguai com a minha esposa, ficamos lá por 17 dias, fomos em supermercado, fizemos uma avaliação de valor, de custo de vida e tudo mais. Fiz um acerto com ele salarial e ele falou, cara, porque certamente você vai ter que vir morar aqui, porque vamos trabalhar todo dia. Não, claro, tudo bem. Esse projeto dessa empresa foi crescendo. Hoje é a primeira marca da América Latina que saiu da América Latina. Hoje ele está em 18 países. Eu viajo muito visitando distribuidores, fazendo eventos. Eu participo de muitas feiras, né, nos Estados Unidos, em Dubai, África do Sul. Passou uma temporada na China agora, Passei uma né? temporada na China, é a segunda que eu faço, visitando fábricas, tentando entender como funciona o universo, mais de um lado que a gente não tem muito contato, né? Muitos dos usuários, eles têm contato com as lojas, que eu também tenho, tá? E existe o distribuidor, tá? E por que no Paraguai? Porque o Paraguai está legalizado. Assim como quase toda a América Latina já foi legalizado e estão no processo de regulamentação. O Paraguai já está legalizado e regulamentado. Existe um órgão regulamentador similar à Anvisa no Brasil, se chama Dinavisa no Paraguai. E um dos pontos que é interessante, inclusive eu posso até te fornecer, eu forneci para outros canais o documento, né, uma parte da documentação que a gente é obrigado a mandar para o órgão regulamentador, aonde você tem que mostrar todas as análises químicas com... eles chamam de espectrógrafo gasoso, né? Você tem que pegar o produto, não é analisar o líquido, é analisar o que sai aqui, o vapor que sai, que você vai ingerir. Eles pegam uma amostra disso e vão analisar o que tem ali. E vão analisar se tem diacetil, o que não tem mais, tá? O vape já não tem mais... Porque se tiver, não vai passar. Não vai passar. Vai ter que tirar. Vai ter que tirar, a Dinavisa vai barrar aquele produto. Então tem lá diacetil, né? Eles analisam a quantidade, metais pesados. Rapidinho, diacetil é importante que você está mencionando diacetil, Sim. porque diacetil é o que poderia causar o tal do pulmão de pipoca que a gente está ouvindo tanto. Exatamente. Então, assim, já é interessante saber que você, no mercado regular, né, não teria... já não tem, é Já extinto. não tem, é Ou seja, extinto. diacetil no vape é uma exclusividade, posso dizer assim, no Brasil, do vape que não é aprovado no se você Paraguai, não sabe, se não passou por um órgão regulamentador, se não há uma regra, você realmente não sabe o que você está consumindo. É óbvio, tá? Isso é básico. Agora, o diacetil também, gente, já foi um problema há muitos anos atrás. E as marcas, o diacetil ele era presente nas essências alimentícias que dão sabor ao vape. E todos os fabricantes de essências alimentícias se reuniram e falaram, tá bom, qual é o nível aceitável de diacetil? Não sabemos. Então vamos fazer o seguinte, vamos reformular as essências alimentícias
e vamos remover todo o diacetil do Mais vape. fácil, né? Foi mais fácil. Porque aí você não fica naquela, não, porque até tanto não faz mal, mas tanto pode fazer mal, né? Aquela coisa, eles removeram. Então, esse processo de remoção de diacetil já aconteceu há muito tempo. Por isso que quando a gente pediu o teste para apresentar para a Dinavisa, no caso do Paraguai, a gente não tinha a menor preocupação, porque a gente tinha certeza que não teria diacetil. Agora, é o que o Miguel está dizendo. A gente está falando das grandes marcas de produção de essências alimentícias, produzindo para empresas que estão em países que estão regulamentados. Aí você tem absoluta certeza de que você não vai ter o diacetil no seu líquido, tá? Agora, a gente não consegue saber num país onde não é regulamentado. Não tem como eu garantir isso. Eu não posso garantir isso. A gente sabe que, historicamente, o diacetil foi removido de praticamente todas as marcas de essências alimentícias que existem. Mas pode haver outras marcas que a gente não tem contato, que a gente não conhece e pode estar... Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, tá? Então, por isso é importante a regulamentação. Aí vocês também olham os metais pesados, olham tudo, metais né? pesados, olha tudo. É um calhamaço de documento. Tem que ser feito testes das baterias, tem que ser feito teste de uma série de características do produto que são testadas. Você faz isso com órgãos, tem que ter lá os ISOs todos e tal, não sei o quê, senão eles não aceitam, tá? Então, independente se é feito na Alemanha, nos Estados Unidos ou na China, onde quer que seja, são empresas especializadas em fazer esses tipos de testes, gerar relatório para essas instituições de regulamentação, no caso da Dinavisa. E ela diz, eu aceito só se tiver esse ISO, isso aqui, tal. As máquinas têm que ser calibradas, tem que ser tudo, né? Tem todo um processo. É um processo bem complexo, bem lento, tá? Inclusive é utilizado características, né? Isso aí cada país muda, das caixas. Por exemplo, o Paraguai não permite que você tenha muitas cores na caixa. Ela não pode ser atrativa por causa de adolescente, não pode ter desenho de fruta, não pode parecer que é uma coisa saudável. Então, assim, é uma série de regras que cada país vai poder implementar no seu. Posso falar, por exemplo, Colômbia e Equador tem que ter aquelas fotos igual tem no cigarro, tá? Porque tem nicotina e tal. Apesar de que eu não concordo muito, porque o índice de câncer aqui ainda não está comprovado. Se era isso que precisava para provar e regulamentar, exatamente, tá bom. E colocaram. Mas então, tudo isso a gente perde se a gente não tem uma regulamentação, entende? Como é que você vê essa questão da regulamentação brasileira do ponto de vista do mercado legal? Porque deixa eu melhorar essa pergunta. Você está inserido no mercado legal. Com certeza. E o que você faz lá com certeza. 100% de acordo com a regulamentação, com a legislação. Nota fiscal, tudo certo, perfeitinho, tudo exatamente. Certo, sim. Como você vê essa questão, ou seja, estando fora da caixinha? Sim. Como é que você enxerga o que está acontecendo aqui no Brasil? Então, eu vejo uma série de problemas no mercado brasileiro. Obviamente, a gente viaja no mercado brasileiro. Obviamente que todas as marcas têm interesse no mercado. A primeira coisa é, existe um mercado. Existe um mercado totalmente legal. Existe uma demanda. Você acha, existe demanda e existe quem fornece para essa demanda, mesmo com a proibição. A proibição, ela só tenta dificultar a vida de quem está ali. Agora, proibir de verdade, proibição não funciona, né? A gente viu como exemplo outros países, o caso da Austrália, que colocou nas farmácias e gerou um mercado ilegal que não existia. Exato. Porque agora a população sabe que é uma opção válida, vende na farmácia, o médico pode receitar. Sim. Só que ele não precisa, ou seja, achar um médico, a dificuldade deles. Sim. Eu conversei com pessoas de lá, né? Achar uma pessoa que vai te receitar, um médico. Depois achar a farmácia que tem o vape. Aí tu chega lá, é um Elf Bar de 5.000 puffs que o cara tem vendendo na esquina. Exatamente. E pior do que isso. Uma das coisas que é muito importante, na minha opinião, pro vape é como você vende o vape, tá? Como que você
dar suporte. O pós-venda é muito importante e ele só pode acontecer, na minha opinião, em lojas especializadas, tá? Com a ilegalidade, você fecha as lojas especializadas e acaba caindo na mão de quem? De uma pessoa que realmente, como a gente sempre fala, oportunista. Mas oportunista no sentido correto da palavra, que vê a oportunidade de ganhar dinheiro, mas sem ter nenhuma responsabilidade para com o consumidor ou conhecimento para estar efetuando a venda daquele produto. Então, assim, isso é uma coisa muito triste que eu vejo que a proibição está causando. A gente olha todo esse lado que a gente falou de regulamentação, de você não saber o que você está consumindo nem nada, mas tem todo um outro lado que a ilegalidade pode causar, que é você não consegue atender bem o consumidor. No caso de um aparelho desse der defeito, você não tem o que fazer, porque você está trabalhando com o mercado ilegal. Não existe um RMA, né, que a gente fala, que seria você acionar o fabricante e falar, olha, o meu produto infelizmente veio com defeito de fabricação. Qualquer produto eletrônico tem defeito de fabricação. Não existe esse tipo de atendimento, assim como não existe um atendimento que, na minha opinião, é muito mais importante, que é no momento que chega um novo usuário e ele fala, tá, eu quero migrar do cigarro para o vape. Como que eu faço? Aí você tem que conversar, e isso é individual. Ele vai dizer, olha, quantos maços você fuma? Que nível de nicotina você consome? Você prefere um aparelho? Você se incomoda de ter um aparelho grande ou não? Você quer um pequeno? Vamos tentar esse tipo de líquido, esse tipo de nicotina, Freebase, Onyx Salt, alto nível, baixo nível, e vamos ajustar, e aí isso muda o tipo de coil que vai ser fornecido. Muda tudo. Muda né? tudo. Porque muda o tudo. gostoso do vape é que ele é completamente personalizável. Exatamente. Né? Ele tem uma flexibilidade. Só que sem ter uma pessoa para te dar o caminho, né? Essa flexibilidade gera outros problemas. Aí gera problemas de pessoas que pegam um vape grande, por exemplo, com um atomizador e colocam um líquido com uma nicotina elevadíssima. E o cara evapora e passa mal. E fala assim, olha, eu não estou conseguindo usar isso aqui é impossível. Ou você pega um usuário que pega um pod que tem uma vaporização muito pequena, que é feito para ser utilizado com líquido de mais alta nicotina, e coloca um baixo nível de nicotina e ele fala, eu não consigo sair do cigarro porque não me sacia. Então, são erros que poderiam ser resolvidos também com a regulamentação. Por quê? Porque você teria lojas especializadas ajudando o consumidor a tomar a decisão dele. Eu gostei muito do que você falou disso. Nas outras conversas ali, a gente falava muito sobre a regulamentação, a questão do direito de evaporar e redução de danos e tudo mais, mas você trouxe outros impactos, né? Sim. E oportunidades que se perdem. Por exemplo, certeza. de ter o vendedor como um assessor de saúde, como um assessor de vaping. Claro. Né? E outra... Como uma pessoa que te ajuda. Isso acontece no Reino Unido, né? Sim. A Vape Shop é uma parceira do sistema de saúde. Sim. A gente pode ver como exemplo aquele vídeo da 906 Vapor que a gente viu durante o evento. Ali é um exemplo real de uma pessoa que saiu do cigarro para o vape e que pegou e ficou tão apaixonado, salvou, assim, foi tão bom para ele, que ele falou, eu quero estender isso a outras pessoas. E a ideia dele era fazer o atendimento. Ele abria os líquidos todos, prova. Que sabor que vai te agradar, que nível de nicotina que vai te saciar, que tipo de aparelho você quer usar, você trabalha por longas horas ou você trabalha em casa, você tem a oportunidade de recarregar o seu produto. São muitos detalhes que existem no mundo do vape para se adequar a cada indivíduo. Então, você precisa de uma pessoa com esse conhecimento e isso a gente está perdendo com a ilegalidade. Essas lojas que já existiram no passado, tá? Porque não pensem vocês, mesmo com a proibição, existiram lojas muito grandes, elas fecharam. Hoje... E boas e responsáveis. Irresponsáveis, tá? Lojas que o menor de 18 anos chegava lá e falou assim, amigo, sai daqui porque eu não vou vender para você. Existia uma panelinha de lojistas no WhatsApp
E eu sei porque eu vi isso, que eles Sim. trocavam informação, por exemplo, assim, olha, determinada pessoa entrou em contato comigo, é menor de idade, não atendam. Isso. E aí mandavam Era lá os blacklist, sim, é verdade. Isso eu achava maravilhoso. Então, isso acabou, porque hoje, o que está acontecendo? Nas minhas últimas andanças aí pelo Brasil, eu comecei a ver que as lojas grandes fecharam, obviamente o mercado continua com a demanda, e aí pequenos lojistas surgiram. Esses pequenos lojistas não fazem um atendimento, muitas vezes estão online, ele só abre uma lista, você vê o valor, clica, chega na sua casa, né? E usa. E chega errado na sua casa, tá? Então, é um outro detalhe que a gente está perdendo. Obviamente, a gente pode falar sobre imposto, sobre uma série de coisas que poderiam estar trazendo outros benefícios. Inclusive, esse imposto poderia estar sendo revertido para a saúde pública do Brasil e não tem, tá? A gente viu isso acontecer no Paraguai, viu acontecer em outros lugares. O imposto está sendo revertido para a saúde pública. Está sendo colocado em campanhas anti-tabagismo. Olha, legal, vê se pode. Que legal. O próprio produto. Então, e até uns detalhes, Miguel, assim, muito, muito pequenos, mas que fazem uma diferença. A Inglaterra está brigando por um problema muito sério, que é do meio ambiente, pela poluição pelo descartável, de uso único. E o que acontece? Quando você tem um mercado legal, o que você faz? Coleta consciente, cara. Vamos reciclar o produto, remover a bateria daqui, utilizar em outras coisas. Mas quando você tem um mercado ilegal, não é possível. Você não tem nem como obrigar a empresa a fazer isso. Você não tem como multar uma empresa que não está fazendo, ou você não tem como colocar os pontos de coleta, você não consegue. Porque você vai colocar onde? Num supermercado? Numa mercearia? Não tem, porque as lojas não podem estar abertas, elas são ilegais. Então, são detalhes que a regulamentação traz, não é só o benefício de você saber o que você está consumindo. Tem muito mais envolvido aí, é muito extenso. E eu que viajo por países onde é legal, a gente começa a ver cada coisa e fala, nossa, eu podia ter isso no Brasil, podia ter isso no meu país, sabe? Inclusive a empresa, pra você ver, nós fomos convidados para receber uma premiação na Malásia, só estávamos nós lá, e no anúncio da premiação fala do Brasil, Luiz e uma outra pessoa que estava comigo. E aí, assim, só que eu não estou no Brasil, entende? Nós conseguimos gerar um produto de sucesso mundialmente, chamamos a atenção de fábricas e outras empresas na China ou em outros lugares, recebemos uma premiação, mas infelizmente eu estou no Paraguai. Por quê? Porque é legal e no Brasil não é legal. Então, ou seja, até isso são, assim, eu teria orgulho de dizer, olha, o projeto que ganhou, não, é brasileiro. Mas infelizmente a gente não pode falar, porque nós estamos no Paraguai devido à ilegalidade no Brasil. Os escritórios, a empresa, tudo está sendo... ela está no Paraguai. Eu costumo dizer que a nossa situação aqui, ela só não é crítica, como muita gente vende a narrativa de que é, justamente porque os vizinhos que são a porta de entrada para o Brasil têm regulamentação. É verdade. A gente estaria numa posição muito pior se não tivesse regulamentação no Paraguai, ou seja, a gente está dependendo do Paraguai para fazer essa verificação. E que não tem como garantir, porque também tem muitos produtos ilegais dentro que passam sem... Como todo mercado, tem uma fatia que também quer continuar legal. Claro. São uma fatia pequena, espero eu, né? Mas não tem por que fazer ilegalidade se o país te permite fazer isso de forma correta, sem botar os teus bens em risco. E eu digo mais, eu acho assim, eu não consigo entender um órgão regulamentador como a Anvisa não querer... Porque um órgão regulamentador foi feito para coibir... Não é um órgão proibidor, não, né? Não é um órgão proibidor. Ele foi feito para a população, ele foi feito para proteger a população. E ele, com a proibição, que não funciona, obviamente, ele está tirando da população a possibilidade de se proteger, porque ele deveria ser o nosso
né, o firewall ali, o filtro de dizer, olha, isso aqui é ruim, não entra no país. Esse é bom, entra no país. O que eu gostaria de ver era, por exemplo, essas notícias que a gente vê às vezes com leite, por exemplo. Falar, olha, tal lote de tal marca foi interditado. Eu adoraria isso Se tu também. tem, não usa, descarta e processa a empresa, eles vão ter que também mandar outro. Tinha que ter isso no vape também. Eu não consigo entender o porquê disso. E uma outra coisa que eu também não consigo entender é, por exemplo, determinados dispositivos. Por exemplo, isso aqui a gente vê na caixa, né, muitas vezes escrito contém nicotina. Aqui não contém nicotina nenhum. Aqui Isso é só contém um aparelho. bateria de lítio, um display de cristal líquido. Né? As regras, ou seja, a regra tem que fazer sentido. Tem que fazer Não sentido. pode ser só uma regra pela regra. Exatamente. Esse negócio é um aparelho eletrônico. Isso aqui deveria passar, por exemplo, pelo Inmetro, na minha opinião. Você que é engenheiro sabe disso. Eu e você, isso deveria ser testado no Inmetro. Até A Anvisa até não porque tem condição de testar isso daqui de forma correta. Não, todo mundo viu, na verdade. A Ingrid fez uma apresentação no Senado, Sim. onde ela defende que nos estudos que ela fez, nos aparelhos que ela estudou e que pôde analisar, 6 watts no descartável que ela olhou era tipo a medida perfeita. Sim. E aí, por isso que é necessário uma fiscalização do Inmetro, porque imagina que vai lá e configura 6, por exemplo, e ele tá entregando 9. Pois é. Aí, porque era aquela questão. Eu expliquei pra ela também, né? 6 é por causa da massa dessa coil. Tem algumas particularidades. Seria Sim. mais interessante tratar Sim. por temperatura do que por potência. Ah. Mas é assim, né? A toxicidade do vape. Já estamos no mundo da redução de danos. Mas o quanto a gente reduz de Poderia danos... reduzir mais Dá pra ainda. reduzir mais ainda se ainda. a gente se atenta à temperatura e essas coisas. E por isso que o controle tem que ser exato. Tem que Sim. ser... Não, e verificado. baseado nisso que o Miguel tá falando, eu vou contar um segredo pra vocês. Depois de visitar, sei lá, umas 30 fábricas na China, falar pra vocês que o próprio mercado tá funcionando como regulamentador. O mercado que eu digo indústria. A autorregulação do mercado. Autorregulação. Ele chega, eu não sei porquê, em que momento que as pessoas começaram a se deparar com produtos com 5% ou 50 miligramas e achando que aquilo era o certo para ele utilizar. E eu digo para vocês hoje que 95% do que as pessoas estão utilizando no Brasil e em outros países também não tem 5% de nicotina. Eles põem menos? Eles põem menos. Porque eles já perceberam que 5% de nicotina é uma estupidez. É extremamente forte. É desnecessário. Altera o sabor. Altera a sensação. Altera o sabor. E altera forte o sabor. É muito forte, você sabe disso. Então, o que acontece? As marcas, elas, por uma questão comercial, elas dizem, não, tem 5%. Mas não tem. Porque quando ela começa a ajustar o líquido para colocar e começa a utilizar, fala, nossa, isso está muito forte, vamos reduzir isso. E eles reduzem. Mas não falam nada para a população. Mas é que senão o cara não compra, né? Ele está Senão acostumado ele não a comprar. compra. Ele não compraria o de 4%, ele vai querer o de 5% porque é o que ele sempre usa. Exato, porque por quê? Porque não existe uma política pública, assim, não existe informação de forma pública. Isso tudo a regulamentação também poderia trazer, que seria você divulgar e falar para a pessoa, olha só, você que é usuário de vape, não use 5%, não é necessário. Quanto você fuma? Quanto que você consumia de nicotina antes? Quanto que você está consumindo agora? Para que consumir essa quantidade? Dá para reduzir. Vamos usar uma coil de resistência mais alta? Vamos fazer assim. Dá pra ter redução de danos dentro da redução de danos. Exatamente. Isso depende de legalidade, isso depende de informação, isso depende de vontade de querer fazer a coisa de forma, né, correta. Ótimo, ótimo. Luizão, já estamos indo pro fim. É Sim. muito curto. 40 minutos contigo é nada. Pouco. Absolutamente nada. Mas conta pra gente o que você achou do evento que a gente teve ontem. No momento de lançamento, já vai ter sido mais semanas pra trás, mas não importa, a gente tem que falar sobre. Como é que... O que você achou? Cara, é muito legal, acho assim, a gente ter um dia pra comemorar, porque só quem saiu do cigarro e foi pro vape teve esse benefício, né, sentiu, né, esse benefício na saúde, pode entender o quão importante a gente ter um dia que a gente, vamos dizer, até para comemorar, né? Não é só uma questão de uma data, uma coisa, mas a gente poder reunir, trocar histórias, tirar dúvida. É muito importante esses encontros onde a gente consegue ter
outras pessoas que tiveram a mesma experiência, ou pessoas que estão no início da experiência. E a gente que já está há muito tempo na experiência, poder ajudar essas pessoas. E é uma confraternização, assim, é muito legal. A gente sabe que com confraternizações, mesmo de outras coisas, só de você ter pessoas pensando parecido, né? Com o mesmo hábito, com a mesma coisa, já é muito legal, é muito divertido, seja um encontro de carros ou uma coisa desse tipo. Mas quando tem saúde envolvido e você vê os benefícios e... Cara, a gente fica muito feliz de ver que toda a informação que eu tentei passar para vocês, que ajudou... Aí a gente escuta várias histórias, fica até emocionado em algumas. É muito legal, é muito legal. A gente vê... Isso dá força para a gente continuar produzindo conteúdo, continuar tentando ajudar as pessoas e provavelmente ficar na luta, né, pela legalização, porque mesmo eu não morando no Brasil, eu não deixo de ser brasileiro, né? Então eu quero que no meu país tenha os benefícios que outros países têm, e é muito legal. E eu acho que esses encontros são muito importantes, inclusive para mostrar para o governo que a gente existe, né? Basicamente isso, né? Que existe uma outra possibilidade além do cigarro e que está sendo retirada da gente, vamos dizer assim, de uma forma que não é legal, sabe? Mas enfim, foi muito bom, eu gostei muito, principalmente os vídeos que a gente assistiu. Eu recomendo que vocês assistam, principalmente esse vídeo que é o 906 Vapor. Cara, é emocionante. Vou deixar linkado. É emocionante porque é um vídeo que você vê o amor de uma pessoa. Parece quase uma história nossa. Poderia ser uma história nossa. É isso mesmo. A gente se identifica muito. Quem tá aqui, né? Não é só um usuário, alguma coisa. Quem tá desse lado se identifica muito com o que ele tá passando, com o que ele, né? O que mostra ali no vídeo. Todos nós passamos, Instagram derrubado, o meu YouTube que eles removem alcance, uma série de problemas, tudo relativo a pedidos do governo, alguns nem tanto. Enfim, bem complexo isso e a gente se identifica muito ali. Mas o evento foi sensacional, incrível, cara. Que bom. Eu fiquei muito feliz de que vocês puderam vir. Sim. Era uma reunião que eu tava ansiando faz muito tempo como consumidor, como fã, como vapor, como tudo. Eu acho que a última vez que eu tinha te visto era antes da pandemia, então 2019 provavelmente. Então, fiquei muito feliz de que quando a gente se vê, a impressão que a gente só se viu faz uma semana. É verdade. Sabe como? Verdade. É sempre um negócio gostoso e parece que a gente nunca teve essa distância, então... E a gente lembrou as conversas entre os amigos, a gente sempre lembra coisas muito antigas. E como vieram pessoas de lugares muito diferentes, né? Foi muito legal, porque a gente recorda coisas que aconteceram em outros lugares. Enfim, foi sensacional. Que legal. Luizão, obrigado pela sua presença. Últimas considerações, últimas falas, redes sociais, fica à vontade. Esses últimos minutinhos são seus. Tá bom. Enfim, agradecer, né, o Miguel por estar... Primeiro por estar aqui, né? Porque o canal é dele, né? Não é meu. Então, pelo convite de estar podendo falar com vocês e dizer para vocês duas coisas assim. Primeiro, não acredite em tudo que vocês veem. Procurem estudar um pouco. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de ir correr atrás, mas existem locais onde está concentrado muita informação, e isso é muito importante para que você não siga só o que você está vendo. A gente, de uns dias, né, de uns meses para cá, a gente tem visto um ataque assim... Especialmente nesses dias que antecedem o Dia Mundial do Vape, até pelos dias que estão no entorno, né? Exato. Isso é proposital, obviamente. E são muitas informações totalmente equivocadas, muitas coisas deturpadas. Então não acredite em tudo que você veja, não se assuste, corra atrás, procure informação. Tem bastante informação, até em português, tem canais específicos para trazer informação. E dizer para vocês que eu continuo produzindo conteúdo, não sei até quando, né? Mas o canal vai fazer 10 anos agora. São 10 anos no YouTube produzindo conteúdo, vou continuar
tudo que sai de novo. Eu comecei a tentar trazer também os eventos. Infelizmente, a gente não pode ter evento. Aliás, os organizadores dos eventos, o sonho deles é poder organizar um evento no Brasil, que só pode ser feito após a legalização, né? E eu acho que vai ser sensacional. Mas eu tenho feito, tenho viajado, tenho visto e estou sempre tentando trazer mais informação. O canal continua de pé, Vapers Brasil. Existe o site, que é vaporsbrasil.com.br. O site não tem venda, apesar do governo brasileiro achar que eu vendo. Eu não vendo nada. E tem o Instagram, infelizmente, está bloqueado para o Brasil, só se você usar uma VPN e tal. Existe o Vapers Brasil, existe o VPRS Brasil, mas infelizmente para vocês que são do Brasil não vão conseguir ver, tá? Mas é isso, é sempre legal conversar, a gente bater papo e poder falar mais um pouco sobre isso. E, gente, vamos tentar legalizar, cara, vamos apoiar. Vamos legalizar. Uma frase do mestre Yoda, famosa, é: faça ou não faça, não existe tentativa. Exatamente. Então acho que a gente tem que fazer isso. Você vê, vamos tirar como exemplo toda a América Latina. Todo mundo legalizado, cara. Daqui a pouco a gente vai ser o último. Nós vamos ser o último, gente. É um absurdo. Isso aqui, o pessoal tem que se unir Nós fomos mais. os primeiros a comprar a briga contra o tabagismo de maneira séria. E vamos ser os últimos. E vamos ser os últimos a trazer a redução de danos. É uma pena. É uma pena. Mas, gente, esse debate tem muito mais chão. A gente vai continuar outro dia, outra oportunidade. Também não se preocupem, tem o canal do Luizão. Vocês podem ver o Luizão lá. Centenas de vídeos. Tem horas gravadas no Vaporacast já do passado. Tem bastante, E muito obrigado, Luizão, pelo seu tempo, Batiquim. Aí. Valeu. Obrigado. E, galera, o Vaporacast fica por aqui. Até a próxima.